Agora a gente vai falar sobre o posicionamento das mulheres na sociedade. A gente recebe a maravilhosa advogada criminalista, que eu sou fã, que fala também sobre o direito das mulheres e violência. Ana Bernal, seja bem-vinda. It ain't nothing but a hound dog crying all the time. It ain't nothing but a hound dog crying all the time. Well, you ain't never gonna have it and you ain't no friend of mine. Olha, a gente conversando nos bastidores, o aniversário do programa, que vai ter festa e a gente vai dançar juntas. Merecemos, né? Merecemos. O que E o você acha da gente programa fazer merece uma festa também. só para as mulheres? Eu acho maravilhoso. E a banda? Não que a gente não queira os homens juntos, mas eu acho que as mulheres merecem esse carinho. Eu A acho. banda acho que a gente deixa ser os De homens. saia. Ah, é uma boa. Eu curto Será que a eles ideia. topam? Acho que não. Acho que não. Sem dano, fica à vontade. Os meninos são machistas. Ah, não posso falar isso pra Ana Bernal. Brincadeira, menino. Só uma brincadeira. Ana, conta pra gente, né? Agora, no mês de março, a gente comemora, assim, o mês das mulheres, né? E o Dia Internacional das Mulheres. O que está mudando, Ana, ao seu ver? Dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, foi, digamos assim, ampliado para o mês das mulheres para conscientizar algumas que ainda não sabem dos seus direitos e os homens também, para que entendam e lembremos todos nós o respeito aos direitos políticos e sociais, que foram uma conquista gigante para todas nós, mas isso antecedeu muitas lutas. Então, nós não podemos esquecer e fazer uma breve reflexão histórica de que lá na Revolução Industrial, a mulher foi para o mercado de trabalho, ainda subjugada a trabalhos inferiores, e foi a partir daí que, de fato, a mulher começou a se posicionar. No Brasil, em 1970, começamos... Muito recente, Muito né? recente, gente. Em 1970, começamos efetivamente a considerar e a falar do posicionamento profissional da mulher. Então, em 1988, a Constituição Federal igualou homens e mulheres, são iguais em direitos. Na Constituição, né? Brasileira do Brasil. Sim. Em 2002, o Código Civil veio com uma... 2002? 2002. Quanto tempo depois? Olha... Vejam Uau. Como é recente, recente, também. né? Também. 20 anos. 20 anos. E foi ele que deu a igualdade civil às mulheres, acabando com o pátrio poder, permitindo que as mulheres também exercessem a administração, a gerência da família, que até então era dada apenas Só aos ao homens. Exatamente. E quais direitos são esses especificamente? Nomeadamente, a mulher poder assinar um contrato sem anuência do homem ou do peraí. marido. Então, calma aí, gente. Peraí, Brasil, eu não sabia disso. Pois Então, é. em 2002, que foi autorizado a mulher assinar um contrato sem o homem autorizar. Entre outros direitos civis, havia muitos... Embora a Constituição de 88 determinasse que homens e mulheres eram iguais perante a lei, em direitos e obrigações, nós tínhamos limitações para a mulher, nomeadamente na questão dos negócios. Ou seja, ela tinha direitos iguais, mas quando não, se tratava de não negócios, poderia assinar. ela não poderia. Então, o que acontecia? A mulher, ou ela ficava dominada a um casamento, ao marido, para anuir, ou ela ficava subjugada ao pai. A partir de 2002... Até o pai. Ou o o pai ou homem. o marido, Exato, o homem. Exato, o homem. Então, foi a partir de 2002 que, de fato, o casamento passou a não ser o único destino para a mulher, porque aí ela é independente e faz o que ela quiser. Então, apesar desse retrocesso na história... Muitas conquistas nós fizemos, sim. Muito, embora mulheres digam que não é conquistas, porque nós temos direitos. Sim, nós temos os direitos. Na lei, como eu falei, em 88, nos foram assegurados. Mas a prática do dia a dia, nós não temos ainda a mesma oportunidade de igualdade. Juridicamente, a gente não tem. Juridicamente, nós temos. Legalmente, nós temos. Mas, na prática... é que nós ainda temos a dificuldade. Por exemplo, quando nós vamos, mulheres, para o mercado de trabalho, há uma diferença em remunerar a mulher e o homem. Claro, se você me diz conquistamos, sim, não tínhamos apresentadoras de televisão como você, belíssima. Voltem lá atrás, Ana. Só tinha homens. Homens apresentando E programas a de maioria televisão. deles eram senhores de cabelo branco. Não era assim que a gente assistia praticamente todos os jornais da televisão? Começou a mudar e hoje nós vemos mulheres. Então, as mulheres hoje estão pilotando avião,
dirigindo Legal, né? ônibus, fazendo o que elas bem querem e entendem, desde que capacitadas. Então, isso são avanços? Isso são avanços. E a gente vê que as piadinhas também mudaram, né? No decorrer do tempo. Lembra quando mulher só pilotava fogão? Lembra? Essa piada horrorosa que eu tinha. Vai, mulherada, quem lembra e levanta a mão de casa, não é verdade? Eu lembro. Não, Mas até terrível, hoje ainda ela né? é falada em muitos Ainda é? ambientes. O que acontece é que as mulheres já estão mais se insurgindo. Preparadas. E nós realmente não podemos Posicionadas. perpetuar com essas piadinhas, que não são piadinhas, isso é Sim. machismo. O fato é que isso é machismo. Só que quando nós calamos, silenciamos, ou algumas delas sorriem, nós estamos contribuindo para aquilo continuar. Então, nós não podemos mais permanecer na submissão, como ficamos durante Sim. décadas. E então Fomos nós treinadas, né? Para ser submissas e restritas ao lar, para cuidar dos domésticos e dos filhos. Hoje a mulher pode fazer isso? Claro que pode. Se a mulher é feliz fazendo isso, ela tem que estar onde... Eu até tenho uma pergunta para ela. Onde que a mulher tem que estar? Onde ela quiser e tiver capacidade para tanto. O que é que vai levar a mulher a chegar mais longe, aonde ela quiser? É a capacidade. É o estudo, Não é por né? ela ser mulher ou por ser homem. E aí eu coloco um parênteses. A mulher tem que sim chegar onde ela quiser e vai chegar, mas não por ser mulher, e sim por ser uma pessoa que vai atrás, que se capacita, que estuda e que escolheu trilhar uma carreira profissional para chegar em determinado lugar, que hoje vemos muito, Ari. No mercado de trabalho, hoje você vê mulheres investindo pesado na profissão para se destacarem, para ter um bom currículo e conseguirem competir ali igual para igual com o homem. E o engraçado é que eu conheço muitas mulheres que têm um know-how muito grande, toda a capacidade e tudo o que você foi falando, só que ganha menos que o homem. Sim. Que tem até menos formação e capacitação que ela, e elas se frustram. Conversei com algumas que falam em relação a isso. Essa é a desigualdade salarial que nós ainda precisamos lutar. Ou seja, embora tenhamos a mesma igualdade jurídica assegurada em lei, nós não temos a mesma igualdade de oportunidades, tanto de emprego quanto de salário. Por que de emprego? Quando você vai ingressar para uma entrevista, um homem e uma mulher com as mesmas capacidades técnicas, em regra, o homem se emprega muito primeiro que a mulher. A sociedade entende e desconfia ainda daquilo que o trabalho que é feito pela mulher e não atribui a uma mulher na direção o mesmo valor que atribui a um homem, por exemplo. Então, o acesso ao emprego para nós é mais dificultoso e quando conseguimos esse acesso, o salário, em regra, é menor do que o do homem. E esses dois pontos em especial, ainda nós temos que persistentemente lutar para que isso não aconteça. Claro, em quantos anos será que conseguiremos, né, gente, essa igualdade social? E agora há o preconceito também, muitas vezes, né, que a mulher vai querer um emprego ou algum cargo, algum alto cargo, da gravidez. Tem muitas pessoas que ainda têm um preconceito, né? Sim, por isso a mulher pode ver que cada dia mais a mulher adia essa maternidade para depois dos 40. É verdade. Por que depois dos 40? Porque geralmente ela alavanca a sua carreira profissional, deixa a maternidade para quando ela já tem uma estabilidade profissional e financeira. Estamos juntas nessa fila do pão aí, Ana. Bom, eu fui mãe aos 30 e poucos, então quase, de fato, foi uma opção minha também para poder ter essa independência antes que acontecesse a maternidade. Antes dos 40, justamente por conta do profissional, né? Exato. Muitas mulheres optam, né? Decidem realmente fazer isso. Temos uma pesquisa, Ari, interessantíssima essa sua colocação, que diz que mulheres em cargos de direção e presidência, ou seja, CEOs, altos cargos, só chegam lá, na maioria delas, 3% mulheres e, na maioria, sem filhos. Então, veja que, de fato, a mulher que opta pela maternidade tem ainda muito mais dificuldade para atingir um cargo. Eu vou rapidamente dar um exemplo que me ligou outro dia uma cliente para dizer se ela podia abrir uma ação, porque numa entrevista que ela estava sendo entrevistada a um alto cargo, uma gestora de uma alta empresa, de uma multinacional, e era questionado como que ela ia administrar a maternidade e a carreira profissional. Ela falou assim, o que eu senti, doutora, é que eu tinha que me justificar como que eu ia ser mãe e
dar uma explicação que fosse plausível para eu poder encaixar o meu filho na minha vida. Isso é um absurdo, Ari. Meu Deus. Isso é um absurdo. Como que você vai falar para uma mãe? Onde você vai deixar o seu filho? Quem vai substituir você quando ele precisar ir no médico? Que eu saiba, só é permitido às mulheres serem mães. Se elas não forem, como vai crescer a sociedade? Não teremos. Então, a oportunidade da maternidade não é um benefício para a mulher, é um benefício para a sociedade, porque são as mulheres que carregam a sociedade, ou seja, que trazem ao mundo homens e mulheres. Essa visão real, né? Real. Sim, mas que não acontece no mercado, assim como as desigualdades que acontecem o tempo todo. Então, de repente, como que você acha que a gente consegue fazer essa transformação de visão e de consciência? Olha, uma das formas, Ari, é isso que nós estamos aqui fazendo. Você abrir espaço para as mulheres falarem, para que as mulheres nos escutem, para elas entenderem que o espaço de mulher tem que ser ocupado, sim, por elas que queiram e se apresentarem também, porque cabe à mulher, muitas vezes, ela até tem capacidade e ela fica restringida por questões culturais, porque desde pequena escutou que aquele cargo era para homem. E hoje, você abrindo espaço, nos dando voz, nós temos a possibilidade de falar com todas as mulheres e deixar claro que não existe mais cargo de homem. Todos podem ser de mulher. Então, se ela almeja, vá atrás, se capacite e conquiste. Você vai chegar lá, não por ser mulher, mas por ter capacidade e ter assegurado os mesmos direitos na legislação. Então, um dos pontos é a divulgação, Ari. Ainda temos falta de informação? Sim, ainda temos falta de informação. Outro ponto é a sociedade, aos poucos mudar, e quem faz a sociedade somos todos nós, com o preconceito e a supervalorização do homem em detrimento da mulher. Muitas vezes, em especial quando há meninos e meninas na mesma família, a mãe cria de forma distinta. Totalmente diferente. E aí, Muda muito. E aí começa aquela menina a crescer com um sentimento de desigualdade, de inferioridade em relação ao irmão que pode tudo e, na regra, ela não pode nada. Então, isso tem que mudar. E geralmente ela vai fazer a mesma coisa com os filhos dela e assim vai indo de geração para geração. A nossa tendência é a repetir padrões. Sim. Quando nós percebemos que isso não está dando certo e não está dando certo, porque igualdade de direitos é um caminho sem volta, não dá para voltar atrás e socorro, eu quero descer. Não, porque ninguém mais vai voltar atrás. Estamos onde estamos porque lutamos como lutamos. É uma conquista. É uma conquista. Então, quando não está dando certo, o que a gente tem que fazer? Mudar. Então, as mães que estão aí, que vão assistir o programa, que nos assistem, elas têm que perceber que desde muito cedo, a forma como ela fala com aquele menino, a forma como ela fala com aquela menina, tem influência, às vezes, para uma vida toda. Então, tem que ser cautelosa, essa criação, em especial quando tem meninos Menino e meninas, menina, o né? mesmo sexo Ana, no mesmo lar. É que já acabou o tempo do programa, mas é muito interessante, de repente, até mesmo, né, você vir aqui com algum profissional específico, ou mesmo você, porque muitas vezes os pais se perdem, né? Porque a gente acha que os pais são perfeitos o tempo todo, mas não. Eles se perdem justamente nessa parte da educação e como lidar com meninos e meninos, filhos e filhas, né? O que funciona para mim? É claro que há aqui uma base e a regra, você de casa, você mulher, que vai aplicar na sua família o que funciona e o que não funciona para você. Mas pode ser uma próxima entrevista aqui a gente falar sobre essa educação de meninos e meninas? Eu acho isso maravilhoso. Porque a base é a educação. E se você trouxer, Ari, uma mãe de 2 meninos, ou um menino e uma menina, e uma mãe de dois meninos, por exemplo, você vai ver como são posições diferentes em relação aos meninos. A gente vê isso no dia a dia, na família, a gente vê o tempo todo, né? Sim, eu cresci com meninos, homens e mulheres, e a diferença era gritante. Mas muitas vezes eu falo que é porque não sabe, educação. Exatamente, educação. Ter mais consciência, né? Gente, Ana Bernal aqui no Temperando Papo, para mim ela é uma das mulheres mais fortes que eu conheci até hoje, tá? Ela tem um trabalho incrível, então assim, entre nas redes sociais dela, entre em contato com ela, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor à sua vida, homens e mulheres, porque os homens também têm que estar ali lado a lado com a gente, que é essa força, a gente sim precisa dessa força de vocês, Ana. Mudar o mundo depende de todos nós, não só das mulheres. @advogada Ana Bernal, Ana Bernal no Facebook e @o Limite do Amor, que é um grupo de mulheres
vítimas de violência doméstica. Sim, entrem e tenham todo o apoio, tá, gente? Assim, é muito interessante esse apoio à violência doméstica, né? As mulheres que sofreram violência doméstica, porque há pouco tempo uma amiga minha passou por isso, liguei para a Ana Bernal, ela falou, Ari, tá aí, tá o projeto todo, psicólogos, todos os profissionais necessários ali, de graça, tudo de Exatamente. graça, ela vai estar 100% segura. Cabe ela querer ou não, Ou não. né? Aí a Somos decisão da mulher. voluntárias e vamos dar o melhor apoio, mas a decisão é da pessoa que sofreu a violência. E é muito legal que a Ana realmente respeita 100% a decisão da mulher. É incrível, gente. Entre e acesse, tá bom? Ana, obrigada. Obrigada, Vamos Ari. dançar? Vamos. Banda Temperando o Som.